Então, já estou gravando, né? Eu vou compartilhar agora a minha tela para mostrar aqui para vocês. Eu estou com os conteúdos das aulas anteriores. Eu vou jogar no chat, aqui no chat para vocês. Com as aulas anteriores, até a aula 3 já está aqui, né? A aula 4, essa que está acontecendo agora, é a última aula. O título dela é a realização de um projeto com jogos. Então, na verdade, a minha ideia é que vocês apliquem os conteúdos que a gente trabalhou até aqui. Lembrando que eu ensinei, trabalhei a relação xadrez e educação com vocês, trabalhei as regras básicas do jogo, né? Ensinei vocês os fundamentos do xadrez e trabalhei também com metodologias para o ensino do xadrez, ou seja, como ensinar o jogo de xadrez. E agora a ideia é a realização de um projeto com jogos. Como aplicar isso numa escola, por exemplo? Então, para isso, eu preparei esse PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês depois, né? Depois que terminar, depois que eu enviar a gravação dessa aula para o NEAD, eu encaminho o PowerPoint também. Então, vamos começando. Lembrando que eu vou abrir para perguntas no final, 10 minutinhos para perguntas. A referência bibliográfica que eu usei para fazer esse PowerPoint é esse livro aqui do Lino de Macedo, que chama-se Aprender com Jogos e Situações Problema. O Lino de Macedo é um dos maiores especialistas em jogos educacionais do Brasil, professor por muitos anos da USP, Universidade de São Paulo, e agora está aposentado. Mas tem uma produção bem interessante. Recomendo que vocês leiam esse livro, estudem esse livro, que ele é bem interessante. Então, na hora de você fazer um projeto com jogos, é importante pensar quais objetivos você quer atingir. Então, um dos objetivos que me parece bem relevante para um projeto com jogos na escola, né? Xadrez na escola, por exemplo, é coletar informações sobre como o sujeito pensa. Porque se eu descobrir como ele pensa jogando xadrez, eu posso utilizar essas reflexões para outros contextos que não o xadrez, né? Para matemática, história, geografia, enfim, né? Para as disciplinas escolares. Mas também transformar o momento do jogo, momento de prática do jogo, né, num meio favorável à criação de situações problema, né? Ou seja, situações que apresentem problemas a serem solucionados para os alunos. Essa é uma característica educativa do jogo bem interessante, né? Resolver problemas, né? Porque se ele aprende a resolver problemas no xadrez, é possível pensar em transpor esse mecanismo de resolução de problemas para outros contextos, problemas de matemática, história, geografia, enfim, problemas da vida de uma forma geral. Mas também eu posso pensar como objetivos, né, fazer com que o jogador tenha uma atuação mais consciente e intencional possível, de modo que ele possa produzir um resultado favorável para si. Então, a ideia é que, intencionalmente, ou seja, de forma consciente, o jogador produza um resultado favorável. Seja que leve ele a ganhar a peça, seja que ele consiga implementar uma estratégia superior, uma tática superior, né? Ou vencer a partida com checkmate, né? Esses são objetivos que a gente pode pensar. Mais alguns objetivos. Se isso não ocorrer, ou seja, se ele não produzir um resultado favorável para si, aprender então a analisar os diferentes aspectos do processo que impediram o aluno atingir esse objetivo, né? O que impediu ele de atingir? Ou seja, a estratégia do adversário foi superior, ele falhou na execução da sua tática, da sua estratégia, né? Tudo isso é possível então analisar esses aspectos que levaram o aluno então a não atingir o objetivo proposto. E rever, então, uma vez que ele identifica esses aspectos que o impediram de atingir o objetivo proposto, então rever a produção de atitudes a fim de modificar o que é negativo à realização da atividade. Ou seja, ele tentou dar um checkmate,
não conseguiu dar um checkmate e perdeu a partida. Então, por que ele não conseguiu dar esse checkmate? Ou seja, foi precipitado, não tinha peça suficiente atacando, errou na execução da tática, né? Então, a ideia é que você aprenda com os erros, né? Isso é muito importante, muito positivo, assim, no xadrez, né? Pensando agora em algumas perguntas, né? Porque você responde quando você elabora um projeto com jogos. Estamos pensando um projeto com jogos de uma forma geral, mas como as minhas aulas aqui são sobre xadrez, vamos sempre pensar uma aplicação com um projeto de xadrez. A primeira pergunta que você tem que responder é o que vai te dar o objetivo, né? Então, qual é a finalidade da utilização do jogo? Será que é deixar o aluno jogar o jogo pelo jogo? É um mero passatempo, uma distração? Ou você pode pensar em conexões com outras áreas? Será que o jogo de xadrez na escola me permite trabalhar, iniciar uma reflexão do que o xadrez possa se desdobrar para a aprendizagem da matemática, da história, da geografia, educação física, artes, né? Eu posso pensar um desdobramento, conexões com outras áreas? Se sim, quais essas áreas e como que eu posso desenvolver essa conexão? Pensando no público você responde a pergunta para quem? Então, quais os sujeitos que vão participar desse projeto? Ou seja, sua faixa etária, qual é o número de participantes, né? Isso é muito importante porque a faixa etária determina um tipo de abordagem. Por exemplo, se você conhece certas características do desenvolvimento mental, do desenvolvimento das crianças, por exemplo, o tempo médio de concentração, grau de conhecimento do jogo, temas de maior interesse, isso te possibilita, te dá um leque de possibilidades de desenvolver o projeto de uma maneira mais interessante, né? Se você vai aplicar o projeto para uma turma toda, ou seja, para um número de participantes, sei lá, é 30 alunos, né? Isso é uma informação relevante, porque você sabe que vai precisar de um número X de jogos para atender aquela demanda. Você vai precisar de um espaço específico, já vamos falar sobre essas características um pouquinho mais para frente. Mas então, a faixa etária e o número de participantes são informações relevantes para você desenvolver o teu projeto. Materiais, com o que é a pergunta, né? Com o que você vai trabalhar? Qual é a quantidade necessária, considerando o número de participantes, a faixa etária e eventuais estragos, perdas, né, de peças, de materiais? Se você vai trabalhar com uma turma de 30 alunos, você precisa, num número ideal, de pelo menos a metade dos jogos, né? Porque uma partida é jogada por duas pessoas, então se são 30 participantes, você precisa de 15 jogos, 15 tabuleiros, né? E de preferência um pouquinho a mais, pode ser que algum jogo esteja faltando peça, né? Se você tiver um número menor de jogos, posso desenvolver o projeto? Também posso, mas você já não entra naquela situação ideal. Se eu tenho só 10 jogos para trabalhar com 30 alunos, é possível fazer adaptações, né? Modificações ali nas práticas, de tal sorte que dois jogam e um assiste, ou dois jogam e dois assistem, e depois inverte. É possível pensar uma dinâmica que dê conta dessa carência de materiais, né? Adaptações, você responde à pergunta de que modo, né? Eu vou precisar simplificar o jogo ou apresentar situações mais desafiadoras, ou seja, ou complicar, né? Vou precisar utilizar materiais concretos ou não, né? Lembrem que eu mostrei para vocês metodologias de ensino do jogo de xadrez. Uma das metodologias que eu apresentei é simplificando bastante, ou seja, apresentar jogos pré-enxadrísticos, jogos mais simples para que o aluno pratique e essa prática vai garantir o domínio do movimento da peça, de uma tática, de uma estratégia, de alguma ideia que seja importante para o jogo. O tempo, né? Ou seja, quando e quanto. Então, pense que, em geral, jogar toma um tempo maior do que o previsto. Você acha que a partida vai durar pouco tempo, a partida pode se arrastar, e aí você termina a aula, de repente uma aula de 50 minutos, e a partida não terminou. Que tipo de encaminhamento que você vai ter que dar para essa partida?
suspender a partida, tirar uma foto, fazer um registro escrito da posição das peças para continuar na aula seguinte, né? Você considerar o tempo disponível em relação ao tempo necessário. Você tem uma aula de 50 minutos, mas você precisaria de mais tempo. Mas você não tem mais tempo. Então, você vai ter que fazer uma adaptação na tua aula em função do tempo disponível que você tem, né? O espaço, né? Isso responde à pergunta onde, né? Onde vai se desenvolver, onde vai se desenrolar a atividade. Então, considerar o local onde a atividade será desenvolvida. Você vai ensinar na própria sala de aula, você vai ensinar na biblioteca, você vai ensinar no pátio, enfim, cada espaço tem suas características, características essas que têm que ser levadas em consideração para desenvolver o projeto de xadrez, né? Em geral, eu acho que funciona bem um projeto na biblioteca, porque a biblioteca já tem o hábito de silêncio, né? E o xadrez precisa de um certo silêncio para a prática, né? Mas poderia ser na própria sala de aula, onde os alunos têm suas aulas regulares, né? Isso vai depender muito, então, da configuração da escola, espaços que a escola tem disponível, que você como professor pode utilizar para desenvolver o projeto. A dinâmica responde à pergunta como, ou seja, os procedimentos a serem utilizados para desenvolver o projeto, planejamento das estratégias que irão compor o conjunto de ações. Isso é muito importante, ou seja, fazer um projeto não é só comprar os jogos, adquirir os jogos e largar os jogos para os alunos. Você tem que pensar o que você quer atingir, quais são os objetivos que você quer atingir com aquele projeto, e aí pensar em ações a serem implementadas para atingir o projeto. Até porque depois você vai ter que fazer uma avaliação do projeto. E essa avaliação, o que te diz se você atingiu ou não os objetivos é a existência desses objetivos. Se você não tem nenhum objetivo, que você não elencou nenhum objetivo, como é que você pode dizer que o projeto foi um sucesso ou não, né? Qual é o papel do adulto, ou seja, qual a sua função, né? O adulto aqui eu estou pensando mais o professor, né? Ele vai apresentar o jogo, né? Ele vai atuar como jogador com os alunos, ele vai assistir uma partida, ele vai ser o árbitro dessa partida ou de um torneio de xadrez que você vai fazer, ele vai ficar circulando pela sala para observar o desenvolvimento das partidas, o desenvolvimento das estratégias e táticas dos alunos, ou seja, são todas funções, né, que é possível pensar para o professor nesse projeto. A proximidade a conteúdos, outros conteúdos, ou seja, qual o recorte que você vai dar. Então, pensar nos aspectos que se relacionam a conteúdos específicos ou a temas que se quer valorizar. Muitas vezes a escola tem dificuldade, os alunos estão tendo dificuldade na matemática, por exemplo. Então, o projeto poderia ser feito elencando objetivos, né, a desenvolver o raciocínio, atenção, concentração dos alunos, pensando numa melhora no desempenho, né, de uma disciplina específica. Às vezes a escola tem alunos com problemas de relacionamento, né, de comportamento. Então, o projeto poderia ser atingir esses objetivos, né? Ou seja, a prática do jogo pressupõe que o aluno se submete às regras do jogo, né? E é de se esperar que isso não fique só, que não seja só um desdobramento para o xadrez, que isso possa impactar, influenciar, né, a vida escolar, acadêmica dos alunos, né? A avaliação da proposta, como eu dizia, muito importante, qual o impacto que o projeto produziu, né? Para isso, você tem que ter os objetivos, né? Você tem que ter elencado objetivos. E aí você pode dizer se os objetivos foram atingidos totalmente, parcialmente ou não atingidos, né? Então, é a análise crítica dos procedimentos adotados, né? Em relação a resultados obtidos. Isso é muito legal se você pensar um projeto que vai ser desenvolvido, por exemplo, nesse ano e no ano seguinte. Então, no ano seguinte, para não cometer os mesmos erros, você faz uma avaliação da proposta, né? E aí avalia o que teve de positivo, o que teve de negativo,
o que precisa melhorar, o que que eu mantenho, né? Baseada nessa análise crítica, né? Com relação aos resultados obtidos. Vamos pensar também na continuidade do projeto, né? Como continuar e o que fazer depois. Às vezes, você terminou de ensinar as regras básicas e você já não sabe mais para onde ir com o projeto. Ou seja, né, os alunos vão cansar daquela atividade porque não tem um desdobramento das atividades e você não sabe para onde ir e de repente o projeto morre por causa disso, né? Então é muito importante você pensar possíveis continuidades, possíveis desdobramentos, né? Por exemplo, torneios de xadrez, atividades, gincanas, que dá para fazer tudo com o tema xadrez, né? Participar de competições escolares, criação do clube de xadrez escolar, pode ser um momento seguinte, né? Então, estabelecer uma periodicidade que garanta a permanência do projeto, ou seja, que sempre tenha coisas novas que os alunos estejam aprendendo. Então, determinar a sequência das atividades, quais as necessidades do público, quais os objetivos a serem atingidos. Então, para cada ano, você pode ter objetivos, né? O xadrez, você pode estudar a tua vida toda, que seguramente você não vai aprender tudo que tem para aprender. Ou seja, em determinado momento pode aprender um pouco mais tática, o outro um pouco mais estratégia, o outro um pouco mais aberturas, meio jogo, finais, né? Tudo isso pode fazer parte dos objetivos a serem atingidos aí, né? Pensando agora em alguns aspectos metodológicos, né? Pode-se trabalhar com uma ampla variedade de jogos, desde que não sejam utilizados como fins em si mesmo, mas transformados em materiais de estudo e ensino, isso na perspectiva do professor, bem como aprendizagem e produção de conhecimento, isso na perspectiva do aluno. Então, nós, no caso, estamos falando do xadrez, mas qualquer projeto com jogos, você tem uma ampla variedade de jogos que podem ser utilizados em contextos educativos, desde que o jogo não seja utilizado como um fim em si mesmo. Então, não é o xadrez pelo xadrez. E nem é o xadrez como esporte, o xadrez para a formação de atletas, se eu estiver pensando o xadrez escolar. É o xadrez como meio, né? Ou seja, como forma de transformar material de estudo e ensino, isso é na perspectiva do professor, né? E também aprendizagem e produção de conhecimento, isso é na perspectiva do aluno. Algumas etapas no trabalho com jogos. Primeiro, você vai começar o trabalho, né, com jogos. Um primeiro momento seria deixar os alunos explorar os materiais, né, e aprender as regras do jogo, né? Ou seja, manusear as peças, tabuleiro, né? Com relação às regras, já vou falar um pouquinho sobre como é que elas podem ser apresentadas para os alunos. Depois, a prática do jogo, depois que o aluno já domina os materiais e domina as regras, vem a prática propriamente dita e da prática a construção de estratégias, né? Estratégias essa que vão facilitar a vitória de um jogador, se implementadas adequadamente, né? Depois, resolução de situações problema, que são situações é, 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 situações do próprio jogo, situações do xadrez, momentos específicos particulares do xadrez que podem ser utilizados como formas de aprendizagem. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também a análise das implicações ao jogar. Por exemplo, com relação, agora explorando cada um daqueles itens que eu mostrei, a exploração dos materiais e a aprendizagem dos jogos. Uma, um ponto importante é a exploração abrangente de todos os objetos que constituem cada jogo. Por exemplo, tem um tabuleiro, xadrez tem um tabuleiro, né? Tabuleiro de 64 casas, 32 brancas, 32 pretas. Há casas a serem ocupadas? Sim, né? Desculpe aí, mas o telemarketing não está me dando sossego aqui. Há casas a serem ocupadas? Sim, as peças começam no tabuleiro.
Cada jogador começa com suas 16 peças, as brancas na primeira e segunda fila e as pretas na fila 7 e 8, né? Há um caminho a percorrer? Sim. As peças têm movimentos próprios que é importante que os alunos conheçam. As peças, elas são de distintas cores, no caso do xadrez são só duas cores, né, brancas e pretas. Elas têm funções ou valores diferentes? Sim, são 6 tipos de peças diferentes, com movimentos diferentes e valores diferentes. Cartas, tem cartas? No caso do xadrez não tem cartas, mas se poderia pensar um jogo educacional que utiliza cartas. Aí essa reflexão serviria para esse jogo também. Por isso que eu digo que é uma reflexão para jogos de tabuleiros, né? Jogos de estratégia aí de uma forma geral. Aprender as regras é condição para o jogo acontecer, podendo o professor apresentá-la de várias maneiras. Então vamos ver como é que o professor pode apresentar as regras. Ele poderia jogar uma partida no quadro negro e ir simultaneamente contando as regras. O professor, à medida que vai mostrando uma partida, vai dizendo como as peças se movem, porque ele está fazendo a jogada com essa peça no quadro negro, né? Ou no tabuleiro mural, como a gente chama, que é um tabuleiro que é preso na parede. Uma outra forma é você perguntar aos alunos quais as regras daquele jogo que eles conhecem e ir compondo o conjunto de regras com o grupo, né? Escreve no quadro quais as peças que tem no xadrez, os alunos que já conhecem vão dizendo, e o movimento das peças, enfim, objetivos, né? O professor vai construindo junto com o grupo de alunos. Quando o jogo tem muitas regras, é importante apresentá-las separadamente, uma de cada vez. O xadrez é um jogo que tem bastante regras, então é importante você apresentar separadamente. Prática do jogo e construção de estratégias. Então, o Lino de Macedo vai dizer assim, que a ação de jogar, aliada a uma intervenção do professor, ensina procedimentos e atitudes que devem ser mantidos ou modificados em função dos resultados obtidos no decorrer da partida. Então, a ação de jogar, ela mostra que os procedimentos e atitudes que o aluno está utilizando para conduzir aquela partida, se eles devem ser mantidos ou modificados. Isso em função do resultado. Se você ganha a partida, quer dizer que os procedimentos, pelo menos a maioria deles, você vai manter. Se você perde a partida, você vai ter que modificar alguns procedimentos que não foram adequados, pois o resultado da partida não foi satisfatório para você. Então, assim, ao jogar, o aluno é levado a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados para vencer. Então, isso está sempre aperfeiçoando à medida que você está praticando, à medida que você está conhecendo mais sobre o jogo. Então, o professor deve incentivar o aluno a jogar bem, valorizando principalmente o desenvolvimento de competências como disciplina, concentração, perseverança e flexibilidade. Veja que essas competências, elas não são úteis somente para o jogo, elas são úteis para todas as disciplinas, seja para a vida escolar do aluno, disciplina, concentração, perseverança, flexibilidade, né? Sobre a resolução de situações problema. Então, as situações problema, elas podem ser elaboradas de diversas formas. Pode ser uma intervenção oral do professor, o professor pode fazer um questionamento num dado momento, né? Apresentando um problema, uma situação, um problema. Ele pode fazer um questionamento sobre uma jogada que aconteceu, ou seja, o aluno acabou de jogar, o professor pode fazer uma pergunta. Essa jogada é boa, é ruim? Qual o objetivo dessa jogada? Ou seja, para ver se o aluno compreendeu as implicações que estão presentes naquela jogada. A reconstrução de um momento do jogo. Então, a partida já aconteceu, mas o professor estava circulando pela sala, observou que teve um momento significativo numa determinada partida. Ou seja, tinha um checkmate que o aluno não viu, podia ter ganho a partida e acabou perdendo então a partida. Então, o professor pode reconstruir aquela posição e usar como uma situação problema para ilustrar uma determinada estratégia, uma determinada tática, né? Ou mesmo uma situação gráfica. O professor poderia trazer uma situação problema que ele pesquisou na internet ou que ele pesquisou em algum livro, em alguma revista específica de xadrez, né?
Em geral, as situações problema apresentam as seguintes características. Elas são elaboradas a partir de momentos significativos do próprio jogo, então elas não são momentos artificiais, né? Ou seja, momentos que o aluno não vai encontrar nas partidas concretas que vai jogar. Elas são momentos do próprio jogo. Elas apresentam um obstáculo, ou seja, eles representam uma situação de impasse ou uma decisão sobre qual é a melhor ação a ser realizada. Então, você tem uma situação, se você fizer a jogada certa, você vence, se você fizer a jogada errada, você perde, por exemplo. Elas favorecem o domínio cada vez maior da estrutura do jogo, porque o aluno, ao encontrar o melhor plano para aquela situação, para vencer aquela situação problema, ele está dominando cada vez mais a estrutura do jogo, a estratégia geral do jogo. Elas têm como objetivo principal promover análise e questionamento sobre a ação de jogar, tornando menos relevante o fator sorte e as jogadas por ensaio e erro. Então, cada vez mais o praticante vai se pautar, ou seja, pautar suas ações por estratégias e não por jogadas de ensaio e erro, que são muito comuns entre os principiantes, né? Joga, faz uma jogada, não sabe por que que jogou. Jogou uma jogada qualquer, né? Ou a primeira jogada que viu. Sobre a construção do conhecimento. O Lino diz que o desenvolvimento e a aprendizagem não estão nos jogos em si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos aos alunos. Então, portanto, não é simplesmente largar o jogo e deixar os alunos praticando que eu estou favorecendo um jogo educativo. Por isso que ele diz, não está no jogo em si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos aos alunos. As intervenções e os desafios, quem propõe é o professor. E isso é a característica de um jogo, da utilização de um jogo em contexto educacional. Sobre as análises, sobre a análise das implicações do jogar. Compartilhar a responsabilidade do problema e sua superação. Isso é muito importante. Então, o problema colocado, né, é esperado que o aluno supere esse problema, que ele ache a jogada que resolve aquela situação, problema, né? E que ele possa utilizar aquela ideia em outras situações similares àquela. Buscar diferentes soluções para o mesmo desafio, isso é muito importante. Às vezes você acha a solução para um problema, mas aquela solução nem sempre é a melhor possível. Se você buscar, você acha outras soluções, né? Então, busque sempre mais de uma alternativa para uma situação, problema. Quantas você conseguir encontrar? Depois você avalia qual delas é melhor, qual delas traz o resultado que você espera. Constatar a contribuição da antecipação e da organização prévia. A discussão do jogo possibilita a transposição das aquisições para outros contextos. Esse é muito importante. Ó. A discussão do jogo possibilita a transposição das aquisições do jogo, durante o jogo, né, para outros contextos. Quais outros contextos? Na escola é de se esperar que ele possa utilizar isso, as estratégias para resolver outros problemas que não do xadrez. Sejam problemas de matemática, história, geografia, enfim, problemas que a escola postula aí para o aluno em outras disciplinas. Níveis da superação do erro. Olha que tem níveis, né, que o aluno tem que evoluir para superar o erro na partida. O primeiro nível é uma impossibilidade de resolver a situação que lhe é apresentada. Ou seja, ele não consegue resolver a situação que é apresentada. Ou seja, o aluno erra e nem sabe que errou, na verdade. Num segundo nível, a criança, o aluno, é capaz de solucionar o problema de maneira empírica, sendo que o erro só é percebido após ter sido cometido. Ou seja, ele faz uma jogada, põe a peça numa casa, e depois que ele solta a peça, ele vê que a peça pode ser capturada naquela casa. Mas ele não consegue antecipar isso, ou seja, fazer mentalmente. Isso no terceiro nível ele vai conseguir fazer. Então, o terceiro é a possibilidade de solução do problema. O erro torna-se antecipável. Ele pensa, se eu jogar o cavalo para aquela casa, esse cavalo pode ser capturado pelo bispo.
Então, ele está antecipando, está fazendo mentalmente. Esse é o nível mais avançado. E as contribuições do jogo, agora finalizando, né? Para o desenvolvimento do raciocínio do aluno. Ele estimula a observação e o que estão fazendo os alunos, né? Então, observar é fundamental, né? E perceber o que está sendo feito, o que está se fazendo ali naquela partida. Criar o hábito de refletir sobre a própria ação, né? De preferência que você possa antecipar as consequências da tua ação. Que você possa fazer com o olho da mente a jogada, né? Penso, faço mentalmente, e aí eu vejo, né, por antecipação, por abstração, se aquela jogada é uma jogada que me interessa. Se não for, eu desconsidero, porque eu não fiz a jogada ainda no tabuleiro. E busco uma jogada mais interessante. E ele possibilita, então, a avaliação qualitativa do desempenho dos alunos. A avaliação escolar é sempre um problema, né? As avaliações, geralmente avaliações quantitativas, a escola trabalha muitas vezes com avaliação quantitativa, mas o xadrez proporciona um tipo de abordagem avaliativa que eu acho mais interessante, que é a avaliação qualitativa, que é você poder observar o aluno qualitativamente, resolvendo problemas de xadrez, como ele está se comportando, ele está respeitando o adversário, o fair play está acontecendo ali na partida. Tudo isso dá um quadro qualitativo que pode ajudar o professor a compor a nota do aluno nas outras disciplinas. Isso é muito interessante. E é isso que eu trouxe para vocês, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu trouxe para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês. E eu deixo, nós estamos com 80 pessoas online agora. Eu deixo esse momento final para vocês, enquanto eu passo a lista de presença. Para quem quiser fazer uma pergunta, que fique à vontade. Eu vou pegar a lista de presença de hoje e já vou jogar aqui no chat da disciplina. Já joguei a lista de presença ali. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo. A Diana diz boa noite. Marcelo Fernandes colocou RA. Marcelo, a lista de presença está ali. Você vai ter que entrar e colocar os dados ali para contar para você ali. A Ana diz boa noite. A lista de presença foi disponibilizada? Foi agora. Já está disponibilizado. O Roger diz boa noite. Ainda não foi disponibilizada a lista de presença. O professor deixará disponibilizada para o final. Obrigado, Roger. Obrigado por esclarecer aí para os alunos. Então, deixo esses momentos finais para quem quiser fazer alguma consideração, quem quiser perguntar, ou se não quiser usar o microfone e quiser digitar ali no chat, que fique à vontade. Fico à disposição. Então, recapitulando, meu objetivo com essa última aula foi apresentar ideias para desenvolver um projeto com jogos na escola, né? No meu caso, como trabalhei as minhas 3 aulas com xadrez, eu estou voltando esse projeto para o jogo, para a aplicação, para fazer um projeto com xadrez. Mas essas reflexões que eu apresentei aqui servem para desenvolver um projeto com qualquer tipo de jogo na escola. Então, para o pessoal da pedagogia, não sei se todo mundo é da pedagogia, mas o pessoal da pedagogia pode utilizar, pode e deve, né, utilizar essas reflexões, né, seja em alguma disciplina que vocês estejam cursando, ou seja, para quem já dá aula, para aplicar, desenvolver um projeto com jogos na sua escola. A Larissa Martins diz, excelente aula, obrigado, Larissa. É, Davi, boa noite, Davi, fica disponível aí o chat para você perguntar, você ou qualquer pessoa que queira fazer alguma pergunta. A lista de presença já está disponível, eu vou colocar de novo aqui. O Beto diz assim, meus parabéns pelo conteúdo, obrigado, Beto, obrigado você pela participação. A Vanessa disse que a aula foi bastante interessante.
A Andrea pergunta, só preencher os dados e já está assinado? Sim, você entra ali e veja, eu não sei porque eu não tenho acesso ali dentro da lista. Então, vocês vejam, se tiver o que tiver para preencher, vocês preenchem ali dentro, né? A Liz diz assim, professor, tenho uma dúvida. Será necessário incluir o certificado da lista de presença e abrir um protocolo via web aluno? Vocês têm que ver lá nas atividades complementares, né? Como é que vocês podem validar essas atividades complementares? Pelo que eu sei, você abre um protocolo e anexa o certificado junto para comprovar que você fez aquelas horas. A Euclênia diz, obrigado, professor, a aula é muito interessante, obrigado você, Euclênia, pela participação. A Elisane diz, muito obrigado, professor, por nada. A André, obrigado, adorei a aula. A Liz também agradece a aula. Obrigado vocês, pessoal. Então, se não tiver mais nenhuma consideração, eu encerro por aqui, para eu baixar essa aula e fazer o upload dela no YouTube. Obrigado, professor. A Eliane diz, obrigado, professor, vou comprar um xadrez e colocar em prática. Muito bom, Eliane. Coloque em prática, senão se esquece, né? Boa noite, pode mandar a lista novamente? Posso sim, estou mandando já. Está aí a lista novamente. Eleandro agradece, me dá os parabéns pelo conteúdo. Obrigado você, Leandro, pela participação. Depois da aula baixada, ela vai ficar disponível no AVA? A pergunta da Érica. Sim, eu não sei como que eles vão disponibilizar para vocês, Érica, mas eu estou disponibilizando no YouTube. Então, depois no chat, se você rolar o chat para cima, você vai ver que as 3 aulas já estão disponibilizadas no YouTube. Se você clicar em qualquer uma delas, você vai chegar nessa aula de hoje também, que ela vai estar junto ali. Eu vou disponibilizar para vocês também pelo YouTube, se vocês tiverem alguma dificuldade de acessar a aula que o NEAD vai disponibilizar para vocês. Que eu mando essa aula para o NEAD. E o NEAD disponibiliza, não sei aonde que ele vai disponibilizar. É, a Letícia agradece. Larissa, obrigado, professor. Quero TCC na área. Ah, eu que estou orientando os TCCs. Qualquer dúvida, é só perguntar para mim por chat ou por e-mail na disciplina. A Leila dá boa noite. Sheila, boa noite. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade e paciência. Obrigado a vocês pela presença. A Érica, obrigado, professor. Sandra, boa noite. Muito obrigado, professor. Aulas maravilhosas. Obrigado pelos teus comentários, Sandra. Paulo Sabino, boa noite. Obrigado, professor. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Agradeço enormemente a disponibilidade de vocês de assistir essas 4 aulas que eu preparei para vocês, né? E nos vemos aí. Sou tutor de várias disciplinas que vocês vão estar fazendo provavelmente comigo, muitos já estão fazendo. Então, vocês vão ter contato comigo meio que direto aí. Ok? Abraço para vocês e nos vemos na próxima. Tem alguém perguntando sobre o link das aulas no YouTube. A Érica está perguntando. Deixa eu mandar de novo, Érica. Estou mandando aqui antes de sair. Está aqui, Érica. Acabei de mandar. É isso aí, pessoal. Abraço para vocês. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos. Até a próxima. Tchau. Fui.